Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia e andrologia. Mas hoje eu vim trazer para vocês um assunto extremamente prevalente, principalmente na população feminina, que é a incontinência urinária feminina. Toda semana eu atendo uma mulher, pelo menos, com incontinência urinária, ou seja, urina solta. O conceito de incontinência urinária é a perda urinária, perda involuntária de urina. Você não consegue segurar o xixi. Portanto, não se esqueça, é muito relevante esse vídeo, não se esqueça de encaminhar esse vídeo para quem você julgue necessário, para quem você conhece, está sofrendo com isso. Homens também podem sofrer com isso, mas cabe um vídeo só sobre incontinência urinária masculina, que é bem diferente. Hoje eu vim falar sobre a feminina. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba as novidades aqui do canal. E vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, só para a gente começar conceituando, acabei de falar na chamada do vídeo, incontinência urinária é a perda involuntária de xixi, perda involuntária de urina, ou seja, você não queria perder, não queria urinar naquele momento e você perdeu a urina, molhou calcinha, molhou calça, enfim. Isso é extremamente comum, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, 72% das mulheres no mundo vão experimentar situação de incontinência urinária, de perda involuntária de urina. 72%, a gente está falando de 7 a cada 10 pessoas, 10 mulheres. Ou seja, a maioria das mulheres vão experimentar em algum momento da vida um episódio de incontinência urinária. 20% dessas mulheres são adultas jovens, ou seja, entre 18 e 60 anos. E 50% das vezes, ou seja, a maioria das vezes, são mulheres idosas, acima dos 60 anos. Diante dessa prevalência, é importante que a gente se informe e entenda melhor. E hoje eu vim trazer para vocês os tipos de incontinência, como diagnosticar, como tratar, saber de uma forma geral como a gente pode lidar da melhor maneira com essa situação que impacta muito a qualidade da mulher que sofre com isso. Bom, e se você é mulher e passa por isso, não esqueça de deixar a sua experiência aqui nos comentários. Como que você diagnosticou, como que você tratou, para que outras mulheres não se sintam sozinhas nessa, enxerguem o quão isso é frequente e que isso tem resolução. Incontinência, pessoal, não é tudo a mesma coisa. Existem dois grandes grupos de incontinência. Incontinência aos esforços, em que aquela paciente perde urina quando tosse, quando espirra, quando faz algum esforço físico, ou incontinência de urgência. É aquela paciente que tem vontade de urinar, tem que sair correndo para ir no banheiro e aí perde urina nesse caminho, tem essa urgência urinária. Além disso, essa mulher tem uma frequência muito aumentada de ela urina várias vezes ao longo do dia, acorda à noite, pode acordar à noite para urinar também. Então essa é a incontinência de urgência. Esses dois grandes grupos têm causas e tratamentos diferentes. A gente pode perceber isso simplesmente pela clínica da paciente, pelo jeito que ela fala, os sintomas dela, como eu descrevi aqui, mas a gente tem exames também que podem mostrar isso, como o estudo urodinâmico, por exemplo, quando necessário. Eu vou falar em separado desses dois grupos. Vou começar falando sobre a incontinência urinária aos esforços. A incontinência urinária aos esforços, como o próprio nome diz, é a perda involuntária de urina quando você tem situações de aumento da pressão abdominal. Quando você corre, quando você pula, quando você tosse, quando você espirra, quando você dá risada. Tem níveis diferentes, tem pacientes que só vão perder quando está fazendo um crossfit, em altas pressões. Tem paciente que perde simplesmente por dar risada. Então você tem níveis de incontinência urinária aos esforços, mas todas elas vão perder em situações de aumento da pressão abdominal. E qual que é a causa disso? São duas grandes causas, basicamente. Um é o enfraquecimento, o afrouxamento da musculatura pélvica que sustenta aquela bexiga. Então toda a estrutura de sustentação da bexiga e da uretra feminina, onde tem o esfíncter feminino, toda essa estrutura está enfraquecida, está envelhecida, está flácida. E quando que a gente vai encontrar isso? Em mulheres, obviamente, mais idosas. Outra causa também é a atrofia da mucosa uretral feminina. Uma das formas de retenção urinária na mulher é a própria mucosa, o trofismo. O trofismo, a célula da mucosa uretral que fecha a uretra quando em repouso, quando você não está com vontade de urinar. Isso em mulheres jovens é muito melhor, porque vamos lembrar, pessoal, o meato da uretra, a saída da uretra na mulher, ele sai no meio da mucosa vaginal. Então, se você tem uma mucosa vaginal saudável, lubrificada e com o tecido rejuvenescido, você tem uma célula mais gordinha. Essa célula vai tapar
a uretra com mais facilidade. Com o envelhecimento, você tem uma atrofia da mucosa vaginal, uma atrofia da mucosa uretral, desse meato, e você perde, eventualmente, esse mecanismo de obstrução. Então você tem perda também por esse motivo. Então são dois grandes grupos de causas. Então, o enfraquecimento da musculatura pélvica, dos ligamentos que sustentam essa bexiga, essa uretra, e também a atrofia da mucosa uretral. E bom, pessoal, o diagnóstico, como a gente pode perceber, ele é clínico, através do exame da história clínica da paciente, também do exame físico, também você pode examinar a paciente e ver, através dessa atrofia de mucosa, você pode pedir para a paciente tossir, espirrar ao longo do exame com a bexiga cheia e você vê a perda urinária. Em alguns casos, você pode pedir também o estudo urodinâmico. Estudo urodinâmico é um exame um pouco mais invasivo, chato de fazer. Se você já fez alguma vez, escreve aqui no canal para outras pessoas, outras mulheres, veem como que é o exame. A gente vai fazer uma sondagem, tanto da uretra quanto do canal anal, uma sondinha retal, que mede a pressão intra-abdominal, e a sonda da uretra vai medir a pressão intravesical. E durante o exame a gente vai encher sua bexiga, vai mandar você tossir, espirrar e tentar reproduzir o que você tem no seu dia a dia. Na tela do computador vai passando aqui a força de contração da bexiga e a gente tenta reproduzir o seu dia a dia. Isso pode ser necessário ou não, né? Não é todos os casos que você precisa fazer o urodinâmico, mas é um exame bem elucidativo. Essas são as formas de diagnóstico e a partir do diagnóstico a gente vai tratar. Mas antes disso, quais são os fatores de risco para você ter uma incontinência urinária aos esforços? O primeiro deles é a idade, pessoal. Com a idade você tem um afrouxamento dessa musculatura, uma atrofia dessa musculatura que sustenta a bexiga, a uretra. Você tem uma atrofia vaginal. Então você perde os mecanismos de retenção, os mecanismos esfincterianos. Você acaba perdendo urina aos esforços. Então a idade é a primeira delas. Gestações prévias. Então o simples fato de você ter tido gestações prévias, então o crescimento do útero faz com que você tenha ali um enfraquecimento daquela musculatura. O útero ficou pesado em cima daquela musculatura, então faz com que você tenha um enfraquecimento posterior mais precoce, talvez. Então a história gestacional é um fator de risco. Obesidade. Então pacientes obesas têm de fato uma menor capacidade de segurar a urina em situações de aumento de pressão abdominal. Então a gente sabe que a incidência de incontinência aos esforços é maior em pacientes obesas. Eu vou deixar um questionamento aqui, via de parto. Então paciente que teve parto normal tem mais chance de ter incontinência urinária? Olha, a princípio, não. A não ser, dependendo de como foi aquele parto. Se você teve um parto de um bebê muito grande, acima de 4 quilos, e você teve ali lesão do esfíncter uretral no momento do parto, obviamente você vai ter problemas. Mas não é todo parto normal que pode levar a uma incontinência urinária aos esforços. E outro ponto de fator de risco importante que é genético. A gente sabe hoje em dia que existe uma predisposição genética de algumas pacientes evoluírem com incontinência urinária em detrimento de outras. Bom, a partir disso, sintomas, exames, fatores de risco, a gente vai definir tratamentos. Então, o tratamento, a princípio, uma coisa que vale muito a pena é a gente fazer um reforço dessa musculatura pélvica. Com fisioterapias do assoalho pélvico, bem indicado, com equipe especializada, você consegue muitas vezes resolver o problema dessa mulher. É claro que é mais fácil resolver com fisioterapia aquela mulher que só tem perda com altas pressões abdominais. Lembra que eu te falei? Aquela mulher que faz crossfit perde. Mas quando tosse, quando espirra, ela não perde. Essa paciente responde melhor à fisioterapia. Então tende a melhorar sem precisar de um tratamento mais invasivo. Outra coisa também, a gente viu que a atrofia da mucosa vaginal pode levar à atrofia da mucosa uretral também, perda daquele mecanismo retensor de urina da mucosa uretral. Então, se você fizer uma reposição hormonal tópica, você melhora o trofismo das células vaginais e melhora também a continência urinária. Em alguns casos, você vai precisar realmente de cirurgia. E a cirurgia mais utilizada hoje em dia é o sling médio uretral. A gente vai colocar uma telinha embaixo da uretra que faz uma sustentação dessa uretra. Ela gera uma fibrose local, um tecido de cicatrização, que ela simula eventualmente, é um procedimento para reter urina, né? Então ela simula eventualmente o esfíncter urinário e a paciente para de perder urina, a taxa de sucesso grande. Tem técnicas diferentes para fazer, mas o sling médio uretral é a técnica mais utilizada atualmente. Beleza, pessoal? Então isso eu queria falar sobre incontinência urinária aos esforços. Dei uma passada geral, espero que você tenha entendido, mas fica aqui que você precisa saber o outro tipo de incontinência urinária. Será que você tem aos esforços ou será que você tem de urgência? Bom, pessoal, a incontinência urinária de urgência é aquela paciente que tem que sair correndo para ir no banheiro, não consegue segurar, perde urina na calça, então eventualmente na calcinha, ela não consegue chegar até o banheiro, então ela tem urina várias vezes ao longo do dia, eventualmente até acorda à noite para urinar. Você tem dois grandes grupos de causas para incontinência urinária de urgência, tá? São causas neurogênicas e causas não neurogênicas. Neurogênica é quando a gênese
é neurológica, a gênese da doença neurológica, por isso neurogênica. Então são pacientes que, por exemplo, tiveram um AVC prévio, uma esclerose múltipla, ou outras doenças neurológicas. A gente sabe que o córtex central, o sistema nervoso central, ele tem uma influência inibitória na contração da bexiga, ou seja, ele tem uma influência inibitória. Ele inibe uma contração da bexiga em excesso. É como se fizesse um filtro na contração da bexiga. Quando você tem uma doença de sistema nervoso central, um AVC ou uma esclerose múltipla, você perde essa influência inibitória. Qualquer contração da bexiga não vai ter esse filtro. Então a bexiga começa a contrair fora de hora e você tem essas sensações de urinar e ter que sair correndo para ir no banheiro e eventualmente escape de urina. Isso é a causa neurogênica. A causa não neurogênica é a mais comum. São aquelas pacientes que não têm nenhuma doença central. Ela tem receptores da acetilcolina, que é o principal neurotransmissor que causa a contração da bexiga, muito sensíveis, hipersensíveis. Então são receptores muscarínicos, que é o nome do receptor que está presente na bexiga, que responde a essa acetilcolina. Eles são muito sensíveis, então eles fazem uma hiperresposta, portanto contrai demais a bexiga, mesmo fora de hora. Então essas pacientes têm contrações fora de hora, sem ela perceber, sem ela mandar, sem ela querer. Então causa também a mesma coisa. Urgência urinária, contrações, várias idas ao banheiro durante o dia e durante a noite. Portanto, esses são os dois grandes grupos causadores da incontinência urinária de urgência, sendo a causa não neurogênica por hipersensibilidade dos receptores na bexiga que respondem à acetilcolina, que respondem à contração, eles estão hipersensíveis, então a bexiga contrai demais. Espero que tenha ficado claro isso aí. E diante disso, quais são os fatores de risco para que você tenha incontinência de urgência? Bom, a causa neurogênica, o AVC, por exemplo, os fatores de risco vão estar relacionados a doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo. Eu não queria me ater muito a isso. Vou me ater às principais causas, que é a causa não neurogênica, aquela paciente que não tem nenhuma doença de ação central, ela simplesmente tem um receptor muito sensível e acaba contraindo demais. Quais são os fatores de risco para elas? Bom, vamos lá, pessoal. Estresse, depressão, tabagismo, obesidade, diabetes, pacientes que consomem café e chocolate em excesso e também a própria idade. Pacientes mais idosas, talvez por um desequilíbrio hormonal também, tem maior propensão a também uma atuação errática aí dos receptores muscarínicos, uma hipersensibilidade deles, uma contração em excesso da bexiga. Então esses são os fatores de risco. Como que a gente pode, portanto, evitar e tratar até uma eventual incontinência urinária de urgência? Bom, você precisa cuidar ali, eventualmente, de um estresse emocional, de uma ansiedade que você esteja passando. Pacientes mais ansiosos têm uma incidência maior. Tabagismo, controle do diabetes, emagrecimento. Isso são formas de você, sem medicação nenhuma, cuidar desse sintoma que é tão chato e tão impactante na vida da mulher. Outra mudança de hábito comportamental importante é a dieta. A gente viu que café, chocolate, carboidratos em excesso também podem predispor a esse defeito de sensibilidade dos receptores da bexiga. Mudanças dietéticas também vão ajudar esse tipo de paciente, esse tipo de incontinência. Medicações. Eu falei para vocês que na grande maioria das vezes, é por uma hipersensibilidade dos receptores muscarínicos da bexiga à acetilcolina, uma hiperresponsividade desses receptores. Então, se a gente bloquear esses receptores, a gente vai conseguir um efeito benéfico nessa bexiga hiperativa. E quais são os remédios mais conhecidos para isso? Você tem vários aí no mercado, mas você tem o Retemic, o Imperi, Vesicare, Darifenacina, são todos remédios antimuscarínicos que podem ser usados para essa finalidade. Recentemente, pessoal, a gente tem uma outra classe de medicações também que age estimulando um outro receptor que relaxa a bexiga. São os beta-2 agonistas. No mercado a gente só tem um exemplo, que é o Mirabegrona, de 50 mg uma vez ao dia. Então, você tem uma série de medicações, a indústria farmacêutica fomenta muito essa indústria. Então você tem uma série de medicações que servem para bloquear a contração da bexiga e relaxar. Essas medicações, em geral, elas têm até uma boa ação, uma boa resposta terapêutica, mas a paciente para por conta de alguns efeitos colaterais possíveis. Esses antimuscarínicos que relaxam a bexiga, eles não relaxam só a musculatura da bexiga. Eles podem relaxar, por exemplo, a musculatura intestinal, levando a uma constipação. A mulher já tem uma certa predisposição a ser constipada. Se você adiciona eventualmente mais um fator, ela pode suspender o tratamento por conta dos efeitos colaterais. Então, constipação e boca seca são os mais comuns. Aquele outro remédio que eu te falei, que estimula um outro receptor, chama Mirabegrona, ele não causa esses efeitos colaterais, porém, ele é extremamente caro.
Então a paciente também não adere ao tratamento por conta do preço do tratamento. Então, apesar de serem medicações efetivas para o que elas se propõem, elas muitas vezes são descontinuadas em função do preço e dos efeitos colaterais. Nesse cenário, a fisioterapia também pode ajudar, por mais que seja uma hiperresponsividade da musculatura da bexiga, a fisioterapia do assoalho pélvico ajuda. E reposição hormonal tópica também pode ajudar. A gente viu que mulheres mais velhas também têm essa predisposição, talvez por conta desse desequilíbrio hormonal pós-menopausa. E por fim, quando medidas comportamentais e medicações e enfim, remédios não funcionaram, a gente tem também cirurgia nesses casos. A gente tem a aplicação do Botox, da toxina botulínica na musculatura da bexiga. Aplicação de Botox vesical bloqueia aquela contração e a paciente tem um alívio. Como efeito colateral, como mais que a gente encontra em algumas vezes, tem pacientes que têm mais predisposição que outros, mas é a própria retenção urinária. Você pode bloquear a bexiga a ponto da paciente não conseguir contrair. E essa paciente vai ficar de sonda. Graças a Deus, o Botox ele é transitório. Então, 3 a 4 meses, no máximo 6 meses depois, passa o efeito dele, a contração vai voltar, você vai tirar a sonda. Mas mesmo se funcionar muito bem, a paciente tiver uma baita melhora ali dos sintomas, ela vai ter que voltar a aplicar isso aí 6 meses depois. E quando nada funciona, nem o Botox, nem esses outros tratamentos funcionam, a gente tem o neuromodulador. É como se fosse uma neuromodulação mesmo, um chip, que a gente coloca no espaço de S3, no espaço vertebral ali de S3, na terceira vértebra sacral, em que ajuda a inibir essas contrações em excesso, essas contrações que a gente chama de contrações não inibidas da bexiga, controlando a frequência e a urgência urinária. Bom, pessoal, um assunto extenso. Eu quis passar de maneira superficial, é lógico que a gente pode fazer um vídeo só sobre incontinência aos esforços, só sobre tratamento cirúrgico sobre incontinência urinária feminina. Aliás, se esse vídeo você considera um vídeo relevante, você quer saber mais sobre isso, deixa nos comentários aqui, faz um outro vídeo, quero saber mais sobre isso. Por favor, deixa seu comentário, sua sugestão, é muito importante pra gente. E eu desde já peço novamente para que você curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ter as notificações e até o próximo vídeo.